estava gravando, acabou caindo, mas prosseguindo, sabe quando as coisas realmente começaram a fluir na minha vida? Quando, depois de muito tempo servindo ao Senhor Jesus, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, a partir de hoje eu quero te servir. A partir de hoje eu quero entender realmente o que o Senhor quer de mim. Qual que é a tua vontade na minha vida? Qual que é o teu querer, Senhor? Porque muitas das vezes, meus amados, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas nós temos os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. E muitas das vezes nos frustramos, nos abatemos, nos entristecemos, ficamos chateados. Mas por quê, meu irmão? Porque nós esquecemos, às vezes, de dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua. A partir de hoje eu sou teu servo. A partir de hoje eu vou viver pela fé. Ou seja, eu vou fazer tudo conforme a tua vontade. Tudo conforme a tua palavra. Tudo conforme o teu querer. E as coisas fluem, meus amados. Quando nós fazemos isso, as coisas realmente acontecem. Nós estávamos falando ali no Guaraituba, antes de parar novamente, a respeito dos 3 estágios da vida do profeta Elias. Nós falamos no primeiro dia a respeito de, primeiro Deus manda o corvo sustentar ele. Ele aceita, não reclama, não murmura, aceita a forma de Deus cuidar dele. E depois, Deus manda ele para uma casa de uma viúva. E o detalhe, nem judia era, uma viúva estrangeira. Ser protegido, sustentado por uma pessoa estrangeira. Ele não murmurou, aceitou e praticou e obedeceu à voz do Senhor. A terceira, quando ele achou que estava tudo acabado, suas forças, sua energia, até mesmo seu ânimo, né, desfalecendo, aí sim o anjo traz a comida. O anjo traz o alimento. E olha que alimento, com a força daquela comida, diz a palavra, ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte do Senhor. Então, meus amados, Deus ele está cuidando de mim e de você. Vamos viver por fé. Porque nós depositando a nossa confiança no Senhor, certamente, nós confiando no Senhor, repetindo o significado de fé, convicção intensa, persistência. Alguém que merece crédito. Nosso Deus merece crédito. Realmente, todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, não para que seja feito segundo a nossa vontade, o nosso propósito, os nossos sonhos, que nem sempre é a vontade do Senhor, nem sempre é o querer do Senhor. E ele deixou bem claro para nós, ensinando-nos na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Ou seja, assim como nos céus os anjos estão à sujeição do Senhor, à obediência do Senhor, à submissão do Senhor, sem questionar, assim o cristão deve estar. Inteiramente vivendo por fé. E o crente, o cristão, o servo de Deus, a servo de Deus vivendo por fé, certamente, amados, não haverá frustração, não haverá murmuração e não haverá alguém que tente pôr Deus à prova. Tá bom, meus amados? Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, que a palavra de Deus fale ainda mais forte em vossos corações. Eu não meditei no contexto deste versículo por causa do tempo. Mas, meus amados, fica aí a receita. Não vamos tentar a Deus. Não vamos tentar pôr a Deus à prova. Não vamos, de maneira alguma, achar que Ele nos abandonou e nos deixou. Ele está no controle da tua vida, da tua família. Ele está cuidando de você. Meus amados e queridos irmãos, com esta palavra,
eu gostaria de encerrar nessa oportunidade. Eu gostaria de orar com você, que está passando por momentos de lutas também. Quem sabe alguém, porque muitas das vezes o que acontece, amados? Nós perdemos a fé por algum descuido. Nós não depositamos o crédito, não persistimos, não há convicção na nossa decisão e às vezes achamos que Deus nos abandonou, Deus nos deixou, que Deus não está olhando para nós. A palavra de Deus afirma que o nosso coração é enganoso, se engana. Deus, ele está conosco e está presente. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento por você. Seja qual for a área da tua vida que você está passando por luta. O nosso Deus é aquele que cuida, é aquele que não desampara, é aquele que não falha, é aquele que não atrasa, é aquele que está no controle das nossas vidas. Meus amados, eu poderia até dar mais um exemplo do que é confiar no Senhor. Haja visto que nós obreiros, Deus sempre, inúmeras vezes, nos prova. Realmente Ele nos prova. Mas para quê, irmão Anildo? Para nos aprovar. Eu vou contar isso antes de orar, que uma certa vez aconteceu de a gente estar pregando aqui numa das igrejas de Colombo, e a igreja estava assim, passando por momentos difíceis, mas Deus estava reanimando a igreja. O povo estava voltando, estava dando uma quantidade assim considerável de gente no culto. E só que aquela igreja, tipo assim, se a gente não fosse levar a palavra, não tinha alguém que poderia, no caso, nos substituir, dar uma palavra para a igreja. Tinha a pessoa que abria o culto, mas se fosse para pregar e orar pelo povo, já ia criar situações. E eu lembro, meus amados, que a minha mocinha, a minha menina Andriele, na época ela tinha 2, 3 anos, nessa faixa, de 1 a 3 anos, e o bichinho mordeu, picou o pezinho dela, bem próximo ao calcanharzinho dela. E ela sempre foi uma criança forte, assim, cheia de energia, não dormia à tarde. Mas nessa situação, houve a picada daquele inseto, e no outro dia ela cochilou à tarde, ela não costumava dormir, estava no berço, dormiu à tarde. E quando eu fui sair para ir para o culto, estava pronto, que eu olho para ela no berço, quando eu estava saindo, antes de abrir a porta, ela acordou chorando. Quando eu olho aonde havia a picadinha do inseto, estava tudo preto no lugar da picada e aquele vermelhão em volta. Ali, naquele momento, o pai pensou, puxa, eu poderia até depois justificar para os irmãos e levar ela lá no 24 horas, né, lá no posto, porque da forma que estava acontecendo, era bem possível que era uma aranha marrom. Mas o presbítero, o pastor, o servo de Deus, tinha um povo lá esperando uma palavra do Senhor. Meus amados, eu confesso para vocês, eu fui com o meu coração apertado, mas eu vou dizer, eu fui para a igreja, fui para a casa de Deus e preguei a palavra. E na medida que a gente ia falando do amor de Deus para as pessoas, o próprio Deus, Espírito Santo, começou através da palavra a gerar uma fé tão grande no meu coração, que quando terminou o culto eu já estava com essa fé e essa convicção. Eu vou chegar em casa, primeira coisa, eu vou no pezinho da Andriele e vou repreender aquela enfermidade. E assim fiz, amados. Cheguei em casa, orei, repreendi em nome de Jesus Cristo. Eu não me lembro, amados, mas eu acredito que eu não contei para ninguém lá na igreja, porque tem coisas que é entre nós e Deus. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, orei. No outro dia, irmãos, ela já acordou melhor, não dormiu à tarde, o problema foi embora e a gente glorificou o nome do Senhor. Mas era Deus provando. Agora, se o irmão Anildo acaba indo para o posto de saúde, né? Quem sabe gastaria com remédio, quem sabe o problema se agravaria e o irmão Anildo não passaria numa pequena prova que Deus ali lhe havia permitido. Então, meus santos, tudo
exatamente tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu não sei o que você está passando, de verdade, eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Ele conhece cada fio dos teus cabelos, cada sentimento, cada emoção. E na hora do problema, não ponha Deus à prova. Na hora da adversidade, deposite crédito. Tenha uma convicção, tenha uma persistência, que certamente você vai testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria, amados, de encerrar esse segundo vídeo através das orações. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco a todas esses irmãos e irmãs, todas essas pessoas que ouviram, Senhor, esta palavra, Senhor. Não devemos tentar o Senhor por o Senhor à prova, mas devemos confiar no Senhor. O Senhor tem uma palavra cada dia para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. Esta pessoa, meu Deus, que está ouvindo esse áudio, que venha ser tocado pelo Espírito Santo, por esta palavra poderosa, Pai. Que haja, Senhor, esperança, que haja persistência, que haja, Senhor, um mover dos céus sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa. Em nome de Jesus, se tiver alguém, Senhor, que acabou perdendo a fé e quer reconciliar contigo, quer tomar uma decisão contigo, quer fazer um concerto contigo, Senhor. Recebe agora, em nome de Jesus, essa pessoa. Eu repreendo agora toda a opressão, toda a depressão, todo apavor, todo desespero, todo pânico, toda a seta do inimigo contra a vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa esta família. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.